E finalmente podemos começar o nosso algoritmo Quicksort. Então, vamos começar aqui. Algoritmo Quicksort. Como é que a gente faz? Ah, professor, basicamente eu escolho o meu elemento pivô, tá? Aliás, aí eu vou colocar ele na posição certa, depois eu vou chamar recursivamente para um lado e para o outro, tá? Só lembrando aqui, ó, eu vou pegar um pivô que está aqui nessa posição aqui, vou colocar ele para a posição certa dele, ou seja, na posição certa como se o vetor tivesse ordenado, tudo bem? Então eu vou colocar ele aqui. Ou seja, todos os menores vão ter que estar primeiro que ele, todos os maiores vão estar depois dele, tudo bem? Só que quem faz isso aqui primeiro é o particione, tá? Depois que eu chamar o meu particione, basta eu chamar recursivamente para esse lado do meu vetor e depois recursivamente para esse lado do meu vetor que eu vou estar com tudo ordenado, tá? Então vamos lá começar. Então, basicamente é o seguinte, eu vou ter que dizer o que são as minhas entradas aqui, né? Que nada mais é do que o meu vetor a posição de onde eu quero, a primeira posição de que eu quero considerar na minha ordenação e a última posição, tá? Então eu tenho que considerar o que eu quero ordenar do pedaço que vai do A até, não, que vai do P até o R, tudo bem? Do vetor A, eu vou considerar só o pedaço que vai do P até o R. Então, vamos lá começar. Só vou fazer alguma coisa, só faz sentido fazer alguma coisa se o P for menor do que o R, tá? Se eu tenho um elemento só, ou seja, se o P é igual ao R, esse vetor ele já está ordenado, então não preciso fazer nada. Então, só vou fazer alguma coisa de fato quando o P for estritamente menor do que o R. Então, aqui, eu vou ter que fazer a minha primeira coisa, que é particionar o vetor. Tudo bem? Então, eu vou chamar o particione. Então, eu vou colocar o Q aqui, que vai receber a posição do meu vetor depois que o particione ser executado, tá? Então, particione. O que é que eu passo lá? Eu simplesmente passo o vetor A, o P e o R. Ok? Depois que ele fizer, né, essa partição lá com o pivô, eu só basta eu chamar recursivamente para o primeiro pedaço, que vai do P até o Q menos 1, tudo bem? Porque a posição Q já é do meu pivô que está na posição certa, tá? Então, eu vou chamar do P até o Q menos 1. Então, eu vou chamar o quicksort do pedaço do A, que vai do P até o Q menos 1. Depois eu vou chamar para o outro pedaço também, ou seja, a linha 4 vai ser o do quicksort. Aí eu vou colocar do vetor A, que vai do pedaço Q mais 1, tudo bem, até o R, tudo bem? Então aqui eu não estou pegando, aqui nessas chamadas recursivas aqui, eu não estou pegando a posição Q, tá? Porque o que retorna aqui, o do particione, é exatamente a posição do pivô, tá? E aqui no particione eu tenho certeza de que ele colocou na posição certa dele, considerando que se o vetor tivesse ordenado, tá? Então ele está na posição correta dele. Então, nosso algoritmo Quicksort é basicamente isso aqui. Então, agora vamos fazer uma análise do tempo do Quicksort, tudo bem? Então, vamos considerar o primeiro caso sendo o seguinte, de que a gente vai dar sempre, vamos dizer assim, a sorte de sempre pegar um pivô que vai dividir o vetor exatamente no meio, tudo bem? Então, supondo que ele vai dividir exatamente no meio, a gente vai ter uma recursão praticamente igual à do merge sort, tudo bem? Que é essa daqui. Tudo bem? Então, considerando que ele vai sempre dividir no meio. Então, utilizando o método mestre, tudo bem? A gente tem que o A é igual a 2, o B é igual a 2 e o C, olha, eu tenho que esse cara aqui em cima, né? Então, o C é igual a 1, tá?
Então, logaritmo de A na base B é igual ou é maior do que C. Então, aqui a gente tem que é igual, né? Mesma coisa lá do mestre de sorte. Então, a gente tem que o t de n ele vai ser igual ao θ de n log n, tá? Que é o n elevado ao c, só que isso é igual a 1, né? Aqui. Depois você coloca o log n, tá? Então, guardem essa possibilidade aqui. Agora, outra possibilidade que pode ter é, tipo assim, eu sempre pegar o pivô que ele sempre ou vai ser o maior elemento que tem lá naquele pedaço que eu estou querendo ordenar, ou então ele vai ser o menor, né? Ou então, ou ele vai ser o maior elemento de todos, ou então ele vai ser o menor elemento de todos, né? Então, nesse caso, como é que vai ser a minha recursão? Então, eu vou ficar com a recursão mais ou menos assim, ó. Eu vou ter que o meu t de n, ele vai chamar recursivamente para um pedaço que é n menos 1, ou seja, ele vai ter um pedaço que todos vão estar menores do que ele, ou então todos vão estar maiores do que ele, tudo bem? Ou seja, eu vou chamar recursivamente para um pedaço que tem n menos 1 elementos, e o outro pedaço ele tem tamanho 0, né? Tudo bem? Então, ele vai ter tamanho 0. Porque aqui, na verdade, eu não estou quebrando o vetor em dois pedaços, né? Eu simplesmente só fiz descartar o meu pivô, tudo bem? Tudo bem? Então, e claro, aqui eu vou ter o meu particione lá, que ele é θ de n, tá? Então, θ de n eu posso dizer que ele é limitado por uma função de c vezes n também, como eu falei aqui em cima, tá? Ele pode ser uma coisa desse tipo aqui. Mas, enfim. Então, nesse caso aqui, como é que eu faço? Será que eu posso aplicar o método mestre aqui? Aí a resposta é não, né? Deixa eu só simplificar mais um pouco essa recursão, né? Eu vou tirar esse t de 0 aqui, que não é nada na verdade. Então, vou ficar com t de n igual a t de n menos 1 mais uma coisa que é θ de n, vou dizer que é uma constante vezes n, tá? Então, para você ver que eu não consigo aplicar o método mestre aqui, você suponha, né? Se essa recursão aqui ela fosse uma recursão aplicável lá no meu método mestre, eu tinha que ter uma recursão desse tipo aqui, ó, A vezes t de n sobre b, sobre b, mais uma n elevado a c, né? Uma n elevado a c. Aí eu vou te perguntar o seguinte, esse n-1 aqui, ele pode ser transformado de modo que eu vá obter n sobre b? Tipo assim, quem é que vai ser o seu b aí no caso? Ora, professor, é só fazer a conta, professor. Se o senhor fizer a conta, dá certo. Ó. n-1 tem que ser igual ao n sobre b. Então, para calcular o b, ó, o b está aqui embaixo, né? Dividindo, então ele vai para o outro lado multiplicando. Tudo bem? E esse lado aqui, eu vou fazer aqui devagar, tá? Então, eu vou ficar com b vezes n menos 1, que dá igual a n. Tudo bem? Agora, o n menos 1 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, né? Então, eu tenho que isso aqui acontece, ó. E o b vai ser igual a n sobre n menos 1. Aí eu te pergunto, o n aqui o b aqui, ele é uma constante nessa configuração? Não, né? Porque ele varia com n. Tudo bem? Eu não posso aplicar, então, o método mestre aqui, tá? O a e o b e o c, eles têm que ser constantes. Aqui não é constante, tudo bem? O b ele varia com n. Tá? Então, de fato, aqui eu não posso aplicar. Tá? Então, vou só limpar aqui para a gente continuar. Então, pronto. Como é que eu resolvo essa recursão aqui? Ora, professor, é muito simples. Basta você fazer
o método da árvore de recursão. Então vamos fazer agora, tá? Para facilitar um pouco o cálculo, eu vou supor que essa minha constante aqui é igual a 1, né? Mas isso não vai influenciar nada não, tá? Tanto faz ela aparecer lá não, mas é só para ficar um pouco mais simples aqui. Então, meu t de n dá igual a n menos 1 mais n. Tudo bem? Eu estou supondo que o c é igual a 1, tá? Então não vou colocar ele aqui não. Então, seguindo lá o método da árvore de recursão, vou ter t de n menos 2 mais, adivinha? N menos 1, tudo bem? Lembrando aqui que eu estou fazendo o quê? Se aqui é n, aqui eu vou ter que colocar o anterior dele, que é n menos 1, tudo bem? E aqui eu repito o cara que está aqui, né? Então, foi exatamente o que eu fiz. Se aqui tem... Desculpa, aqui eu errei, não foi? Aqui é n menos 1, por isso que eu não entendi, professor. Então, aqui é n menos 1. Então, aqui, se você tem n menos 1, que é o anterior, é o n menos 2. E aqui você só faz repetir o n menos 1, tá? Então, eu vou seguir isso aqui, tá? Vou colocar aqui um pouquinho mais em cima para a gente concluir aqui. N menos 2 igual a t de n menos 3 mais n menos 2. Aí você tem o t de n menos 3 igual a t de n menos 4 mais n menos 3. E aí você vai chegar uma hora que você vai chegar no t de 2, vai ser igual ao t de 1 mais 2. Tudo bem? Depois você vai chegar finalmente no t de 1 e vai chegar a 1, né? Lembrando que o Quicksort, né, ele vê essa possibilidade, né? Quando você tem uma posição só, você tem que o P ele é igual ao R, né? Então, ele só simplesmente verifica, o P não é estritamente menor do que o R, então não vou fazer nada. Então, ele faz uma instrução que eu estou dizendo que é esse 1 aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui é mais fácil, professor, por quê? Porque aqui eu posso cortar direto, né? Esses elementos aqui, ó. Bem, estou só cortando aqui. Lembrando que eu vou fazer a soma, tá? Aqui. Então, aqui eu tenho o t de n de um lado, porque só ficou ele. E do outro lado, eu vou ter que somar o n com n menos 1, com n menos 2, até chegar em 1, tá? Então, aqui, do outro lado da igualdade, eu vou ter 1 mais 2 mais 3 mais até o n. Aí a gente lembra lá do ensino médio que isso aqui é igual ao que? N vezes n mais 1 sobre 2. Tudo bem? Lembra lá de Gauss, né? Tudo bem? Então, eu vou ter isso aqui, tá? Aí eu vou deixar como exercício para você que isso aqui é θ de n ao quadrado. Para ter um pouco de luz aqui, vamos aqui. Esse cara aqui é igual a n ao quadrado sobre 2 mais n, né? Concorda comigo, pessoal? Estou fazendo um pouco mais rápido, mas é equivalente a isso aqui que eu estou falando. Bem, só fiz distribuir esse vezes esse, depois esse vezes esse aqui. Então, eu fiquei com esse aqui de cima. Eu fiquei com n ao quadrado sobre 2 mais n sobre 2. Tudo bem? Então, disso aqui você vai ter que obter o O e o ômega. Tudo bem? Aí, quando você obter o O e o ômega, você vai concluir o θ de n. Tudo bem? Você vai concluir o θ tendo o O e o ômega. Então, voltando um pouco aqui para cima, né? Então, a gente pode concluir que nesse caso aqui, a gente vai ter θ de n ao quadrado.
tudo bem? Então, aqui a gente tem esse caso aqui, é o que a gente chama do pior caso, né? Então, o pior caso é você sempre pegar um pivô que ele é maior do que todos os outros elementos, ou então que ele é menor do que todos os outros elementos. Tudo bem? Então, esse aqui é o seu pior caso. Claro, no melhor caso aqui ficou parecido com o merge sort, tudo bem? Então, aqui é o melhor caso. Então, aqui já deixa uma pista para a gente que é da computação, que é um pouco tendenciosa, né? Que a gente tem a tendência de pensar de que sempre que a gente quebrar no meio, tudo bem? A gente vai ter uma coisa melhor, tá? Aqui no caso do Quicksort, a gente pode ver bem isso, né? Então, vamos lá pensar no seguinte. O Quicksort, no pior caso, ele é n ao quadrado. Professor, se no pior caso o Quicksort ele é n ao quadrado, por que o senhor está falando dele agora? Porque se no pior caso ele é n ao quadrado, é melhor pegar o merge sort, que ele é n log n. Então, se ele é n log n, eu vou pegar o merge sort. Aí, por que eu estou falando do Quicksort aqui? Tudo bem? Uma vantagem grande do Quicksort é porque ele não consome tanta memória quanto o merge sort. Se você for lembrar lá do merge sort, ele sempre tem que ficar em cada chamada recursiva, né? Ele vai fazer o intercala, né? E esse intercala ele vai precisar de criar memória lá para pegar os elementos que estão lá no vetor e depois ele vai fazer algumas coisas lá para rearranjar o vetor novamente. O Quicksort não, ele não precisa de uma memória extra não, a própria memória lá do vetor é a que ele usa. Tudo bem? Então, a gente tem outro motivo também, além desse, né? A gente viu que o Quicksort, no melhor caso, ele é θ de n log n, né? E no pior caso, ele é n ao quadrado. Agora a gente vai tentar pensar um pouco no caso médio. Como é que ele é no caso médio? Tudo bem? Então, antes de ir lá para o caso médio, lá para a gente fazer uma breve análise lá por cima, assim, então é importante a gente notar o seguinte, que o Quicksort, assim, para você pegar sempre o pior caso dele é muito difícil, né? Então, a gente vai pensar agora num particionamento que seja balanceado, né? Vamos supor que a primeira vez que você faz o particionamento, você está lá no de pior caso, tudo bem? Aí, já no segundo, a gente já vai para o particionamento de melhor caso, tudo bem? Então, ó, aqui pela sua primeira partição, tudo bem? Pela sua primeira partição, a gente tem que o t de n ele vai ser igual a t de n menos 1 mais θ de n, tudo bem? Se o seu segundo particionamento ele já for para o melhor caso, a gente vai ter que o t de 1, ou seja, esse particionamento aqui, nesse caso aqui, eu vou considerar o melhor caso, então ele vai para 2 vezes o t de n menos 1 sobre 2 mais uma coisa que vai ser θ de n, tudo bem? Então, só aqui, ó, eu vou subir aqui um pouquinho, você percebe o seguinte, que se eu for somar essas duas equações aqui, né? Se eu for somar esses dois caras aqui, eu vou obter o seguinte, eu vou cortar esses dois camaradas aqui e eu vou ficar com t de n aqui desse lado. Eu vou ficar que ele vai ser igual a 2 vezes o t de n menos 1 sobre 2 mais o cara que é θ de n. Tudo bem? Estou dizendo que esse cara aqui, mas tem esse cara aqui também em cima, né? Então, mais um cara que é θ de n. Tudo bem?
Então, isso aqui vai dar igual a 2 vezes t de n menos 1 sobre 2, mais... Olha, se você pegar qualquer função que está dentro desse conjunto e somar com qualquer função que está nesse conjunto que é igual ao outro, né? Eu vou ter uma função que está no mesmo conjunto, tá? Ou seja, se você pega uma função que está no θ de n, soma com outra função que está nesse mesmo θ de n, você vai ter uma terceira função que está nesse mesmo θ de n. Então, aqui, simplesmente eu posso dizer isso. Lembrando que isso aqui é conjunto de função, tá? Quando eu falo soma aqui, eu tenho que pensar do jeito que eu estou falando para você. Então, eu tenho que pensar que qualquer função que eu pegue de um conjunto, some com qualquer função que está no outro conjunto, vai resultar em uma função que está aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu sei que é o seguinte, que se eu aumentar esse n menos 1 aqui para n, eu vou ter um cara maior. Tá? Tudo bem? Então, esse cara aqui vai ser menor do que 2 t de n sobre 2 mais uma coisa que é θ de n. E adivinha só, esse cara aqui é exatamente quem? É a mesma recursão lá do merge sort, tudo bem? Ou seja, eu sei que esse camarada aqui, ele é O de n log n. Ou seja, o que é que eu estou falando para você? Você tem que ser pessimista ao extremo, né? Lá no quicksort, de pegar sempre um pivô ruim, tudo bem? Se você... Aqui a gente já percebeu, se na segunda partição você já pega o melhor caso, você já tem n log n. Tudo bem? Então, vamos agora para ver como é que a gente pensa um pouco no caso médio. Então, vamos ser pessimistas aqui e pensar o seguinte, de que ele sempre vai quebrar o meu vetor em uma proporção de 9 para 1, tá? Isso quer dizer o quê? Que se você tem o seu vetor, como esse aqui, tá? Se você quebrar ele em 10 pedaços, então não é muito bem dessa forma aqui, porque não está totalmente igual, tá, gente? Mas vocês entendem, né? Então, ele sempre vai quebrar aqui, né? Ó. Tudo bem? Aqui você tem 1 e aqui você vai ter 9, tudo bem? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Então, cada pedacinho desse aqui eu vou ter tamanho de n sobre 10. Tudo bem? Porque eu quebrei o meu vetor em 10 posições. Então, aqui quando ele fizer a quebra, né, eu tenho que considerar que um pedaço vai ter n sobre 10. Tudo bem? E o outro pedaço, ele vai ser quem? Aqui eu tenho um n sobre 10 quantas vezes? Eu tenho n sobre 10 9 vezes. Então, eu vou ter 9 vezes n sobre 10. Então, a minha recursão ela vai ficar assim, ó. T de n vai ser igual a n sobre 10 mais a outra, que é 9n sobre 10, mais uma coisa que é θ de n. Tudo bem? Então, a gente tem que ver em cima disso daqui, tá? Então, aqui você tem a sua recursão, tá? Eu tirei o θ de n e coloquei c vezes n, tá? Só para facilitar um pouco aqui. Então vamos fazer o método da árvore de recursão, tá? Então, a gente vai começar aqui com o t de n, né? Vou colocar aqui o t de n. Aí ele vai fazer duas chamadas recursivas, ou seja, ele vem para o t de 9n sobre 10. E depois ele vai para o t de n sobre 10. Então, aqui são as chamadas recursivas que ele faz. E, claro, ele vai fazer uma coisa, que é esse cara aqui, né? Que vai ter esse custo aqui de tempo que é c vezes n. Tudo bem? Então, vamos continuar agora. Então, nesse nó aqui, o que é que ele tem que fazer? Ele vai chamar
recursivamente 2 vezes. Aí eu vou ver o que é que ele faz aqui em cima. Ele pega o n, né? Primeira coisa que ele faz é isso aqui, né? É pegar o n, você vai multiplicar o 9 e vai dividir por 10. Tudo bem? Então, o cara que está aqui, você vai multiplicar por 9 e depois você vai dividir por 10. Então, vamos lá. Esse cara aqui, vezes 9, dividido por 10, ele vai dar igual a quanto? Ele vai dar 9 ao quadrado, tudo bem? E 10 ao quadrado, tudo bem? Então, multiplicando por 9 e dividindo por 10, esse camarada aqui. E o outro, vamos voltar lá para cima. Então, eu fiz para esse caso aqui, agora eu vou fazer para esse aqui. Você pega esse cara que está aqui dentro e simplesmente divide por 10, ok? Então, você vai pegar e vai dividir esse cara aqui por 10. Aí você fica com t de n, não, t de 9n sobre 10 ao quadrado. Ok? Então, eu vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui, né? A mesma ideia nas suas recursões, tudo bem? Mas antes de fazer a dele, vamos só ver o que é que esse cara aqui faz depois que ele faz essas duas chamadas recursivas, tá? Então, aqui, quando ele pega o n que está aqui em cima, não. Ele faz essa chamada recursiva que a gente já fez, faz essa aqui também, e faz esse cálculo aqui que é o c vezes o n, ou seja, ele pega o cara que está aqui dentro e multiplica por c. Tá? Simplesmente isso. Vou só apagar aqui. Pronto. Então, para esse cara aqui, ele vai fazer essa chamada recursiva, e vai pegar o c e vai multiplicar pelo cara que está aqui dentro. Bem? Então, vamos lá. Então, eu tenho um c vezes 9 sobre 10. Ok? Vou ter isso aqui. Aí, agora eu vou partir para esse outro nó aqui. Vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Ele vai ter duas chamadas recursivas, no qual a primeira ele vai multiplicar por 9, dividir por 10, ou seja, eu vou ficar com 9n sobre 10 ao quadrado. Na segunda, ele vai só dividir por 10. Então, vai ficar com t de n sobre 10 ao quadrado. E ele também vai fazer o custo do que tem aqui dentro vezes o c. Então, eu vou somar mais aqui o custo dele, que é n sobre 10 vezes o c. Então, vai ficar c vezes 10 sobre c vezes n sobre 10. Tudo bem? Vou só rearrumar aqui, ó. Tirar esse 9 daqui. E vou colocar aqui para ficar mais bonito assim, ó. 9 vezes c. Tudo bem? Então, aqui, para fazer essa conta, eu tenho 10 embaixo e tenho 10 embaixo. Então, basta somar os caras que estão em cima, tudo bem? Então, aqui você tem 9 monstros mais um monstro. Você fica com 10 monstros. Ou seja, em cima você vai ficar com 10, embaixo você vai ficar com 10. Então, você pode cortar o 10, que você só vai ficar com c vezes n. Tudo bem? Então, ó, é o seguinte, se você for fazer a mesma coisa aqui para esses camaradas aqui, ó, que cada um vai chamar recursivamente 2 vezes, aí depois você vai pegar o c e vai multiplicar por esse cara que está aqui dentro, depois vai pegar o c e multiplicar por esse que está aqui dentro, e vai colocar tudo aqui, né? Então, supondo que você vai fazer isso, você vai concluir que esse somatório que vai aparecer aqui, né, de alguns carinhas aqui, você vai concluir que ele vai resultar em c vezes n.
Tudo bem? Ele vai ser C vezes N. Então, o mesmo aqui vai acontecer aqui embaixo também, tá, gente? Agora, uma coisa que a gente tem que perceber dessa árvore aqui, ó, é que esse lado aqui da árvore, ele vai chegar em 1 mais rápido do que esse lado aqui. O que é que eu estou falando para você? Que essa árvore aqui, ela é desse tipo assim, ó. Tudo bem? Aí por que, professor, que o senhor está falando que ela vai ser uma árvore torta assim, que ela não vai ser bonitinha assim, parecido com um triângulo, né? Certinho, né? Ora, por quê? Aqui você sempre está dividindo por 10. Concorda comigo? Então tem um 10, tem um n sobre 10, tem um n sobre 10 elevado a 2, tem um n sobre 10 elevado a 3. Aqui você está dividindo por 10 também, concorda? Só que você está multiplicando por 9, tudo bem? Ou seja, você divide, tem um valor pequeno, só que depois esse valor pequeno ele é multiplicado por 9. Então, ele vai chegar mais lentamente até o 1. Então, de fato, a sua árvore ela vai ser desse tipo aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui agora é o seguinte, é saber onde é que ele vai parar aqui, né? Seria a altura menor, né? Vamos falar assim para ter um entendimento melhor. Ou então, e o tamanho desse outro pedaço aqui, tá? O tamanho do lado esquerdo e o tamanho do lado direito. Tudo bem? Aqui, se você for perceber, você está sempre dividindo por 10, né? Então, n é dividido por 10, aí divide por 10 de novo, divide por 10 de novo, divide por 10 de novo. Se você for lembrar lá da árvore lá do merge sort, ele sempre dividia por 2, né? A altura da árvore, ela deu quem? Ela deu o K, não foi? Mas quem é o K lá? Logaritmo de n na base 2. Tudo bem? Então, aqui tem uma pista para a gente concluir que aqui vai ser o logaritmo de n na base 10. Tudo bem? Porque eu sempre vou dividindo por 10. Então, aqui a gente já pode pensar dessa forma. Então, essa altura menor, ela vai ser logaritmo de n na base 10. Tudo bem? Professor, e essa outra aqui? Eu sempre estou dividindo por 10, né? Por 10 por 10. Só que eu posso rearrumar isso aqui de um jeito, olha, que você vai concordar comigo. É o seguinte, que o 9n sobre 10, ele é a mesma coisa de ser igual ao n sobre 10 sobre 9. Tudo bem? Olha que legal, professor. Que legal, professor. Porque se você pegar isso aqui, né? Isso aqui é a divisão de frações, né? Como é que você faz a divisão de frações? Você pega a que está em cima, multiplica pelo inverso da segunda. Se você fizer isso, você vai ter exatamente 9n sobre 10. Então, eu posso concluir aqui embaixo também, que esse cara vai ser n sobre 10 sobre 9, aí você eleva ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui, desse lado de cá, eu posso concluir que eu sempre estou dividindo n pelo 10 sobre 9. Então, você pega o n e divide por 10 sobre 9. Depois, divide por 10 sobre 9 de novo. Depois, divide por 10 sobre 9 de novo. Então, assim eu posso concluir que, né, quando eu for para cá, aqui para baixo, eu vou ter uma altura que é de logaritmo de n na base 10 sobre 9. Tudo bem? Tá claro? Então, vamos lá continuar. Em cada nível, eu tenho o mesmo C vezes N. Eu tenho um C vezes N aqui no meu primeiro nível. No segundo nível, eu tenho um C vezes N. Aqui eu tenho um C vezes N. Tudo bem? Então, eu vou supor que até aqui, ó, vai ser C vezes N.
Tudo bem? Então, esse pedacinho aqui, ó, eu posso dizer que ele é menor do que o meu tempo geral, não posso? Então, mas quem é esse pedacinho aí? Ora, é o custo desse pedaço aí, tudo bem? O custo desse pedaço lá da minha árvore de recursão. Qual é esse custo? Ora, professor, basta você contar quantas vezes você tem o C vezes N. Quantas vezes você tem o C vezes N? É exatamente esse cara aqui, que é log de N na base 10. Tudo bem? Então, eu posso dizer que o meu... desse modo aqui, ó, eu vou deixar isso aqui, tá? Para ficar mais claro lá para vocês. Então, eu posso dizer que esse meu custo aqui geral, que é o meu T de N, eu vou colocar assim, tá, gente? Só um minuto. Então, posso dizer que o meu custo geral lá do meu algoritmo, ele é menor do que esse pedaço aqui que está em preto, tudo bem? Tudo bem? Aliás, ele é maior, desculpa, tá? Ele vai ser maior do que esse pedaço que está em preto. E esse pedaço que está em preto é o quê? É o C vezes N vezes a quantidade de vezes que eu vou repetir esse C vezes N é o quê? Logaritmo de N na base 10. Tudo bem? Ora, professor, você tem uma constante, você tem que o cara ele é maior ou igual do que uma constante positiva vezes n log n. Então, eu tenho que esse t de n ele é ômega de n log n. Tudo bem? Aí, continuando aqui a nossa análise, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... Bom, deixa eu pegar aqui uma cor diferente aqui. Vou pegar aqui eu vou pegar o azul aqui, vai. Então, é o seguinte, se eu continuasse a minha árvore, né? Tipo assim, se ela continuasse para cá assim, ó, para ficar bem grande aqui, ó. Para sempre ter a certeza de que eu vou pegar aqui, ó, C vezes N, C vezes N, C vezes N, até o final aqui, né? Então, esse pedaço aqui grandão, que está aqui em azul, tudo bem que eu estou colocando aqui em azul, eu sei que ele é maior do que a minha árvore, que é esse pedaço verde aqui. Tudo bem? Então, eu sei que o T de N ele vai ser menor do que esse pedaço que está em azul. Mas quem é esse pedaço que está em azul? É exatamente a quantidade de vezes que eu repeti esses C vezes N aqui. Mas quantas vezes eu repeti exatamente essa altura aqui, tá? Então, eu tenho que o T de N vai ser menor ou igual do que quem? Vou colocar em azul, tá? C vezes N, que você repetiu quantas vezes? Você repetiu logaritmo de N na base 10 sobre 9. Ora, professor, você está falando que o cara ele é menor ou igual do que uma constante positiva vezes N log N, tudo bem? Então, aqui você está mostrando que esse cara é O de N log N. Tudo bem? Colocando um pouco aqui para o lado aqui para a gente entender melhor. Então, isso quer dizer, professor, que ele, pelo fato de ser ômega de N log N e O de N log N, ele vai ser θ de N log N. Tudo bem? Então, por esses dois caras aqui, a gente conclui que o nosso T de N ele é θ de N log N. Tudo bem? Então, o quicksort, no caso médio, ele é θ de N log N. Aí você pergunta assim, professor, mas aqui o senhor dividiu ele na proporção de 1 para 9. Tudo bem?
você dividiu na proporção de 1 para 9 e está dizendo que o caso médio dele ele vai ser com relação a esse 1 para 9. Mas preste atenção, se eu trocar de 1 para 100, tudo bem? Eu vou obter o mesmo resultado. Por quê? Porque você vai obter a mesma coisa. Ó. Tipo, basta você trocar aqui ó, o 10 pelo 100, o 10 aqui embaixo pelo 100 e o 9 pelo 99. Então, você vai obter o mesmo resultado. Se for 1000, se for 1 para 1000, vai ser a mesma coisa. Então aqui a gente tem a ideia de que o quicksort, de fato, no caso médio, ele vai ser esse camarada aqui. O tempo dele vai ser θ de n log n. E aqui finalizamos mais uma aula. Tudo bem? Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe.